Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a fé que nós cremos, os dogmas que nós professamos, são ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Católica nunca perdeu esses ensinamentos que recebeu e guardou. Guardou com tanta fidelidade, ao ponto de todos aqueles que se dizem cristãos, de todas as denominações, conhecerem Jesus Cristo a partir da Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela está presente no mundo desde quando nosso Senhor a instituiu e a transformou no novo povo de Deus, na nova Israel, na Jerusalém, na nova Jerusalém. Hoje, nós celebramos um desses dogmas da nossa fé. O Espírito Santo de Deus, que foi enviado sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo, e que a Igreja
crê que é de verdade uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito que procede do Pai e do Filho, o amor que une o Pai e o Filho. Quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós temos que falar com muita lisura, com muita dignidade, com muito zelo. Por quê? Porque o próprio Senhor, Ele vai dizer que todo pecado é perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo de Deus, que é a força da igreja, que é a alma da igreja. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja em Jerusalém, quando o Senhor proibiu que os apóstolos saíssem de Jerusalém. Vocês não saiam até o Paráclito vir. E ali a igreja recebe o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que fecundou o útero de Maria e fez Nossa Senhora engravidar sem deitar com nenhum homem. O mesmo Espírito Santo que atuava em nosso Senhor Jesus Cristo para fazer o coxo andar, para fazer o cego enxergar, para fazer com que ele curasse as enfermidades daquele povo todo. O mesmo Espírito Santo que ressuscita aquele homem que é Deus e que, sujeito à humanidade, não tinha poder sobre a morte. E por ser Deus, na força do Espírito, vence a morte e nos devolve a vida eterna. Esse mesmo Espírito que faz nosso Senhor ser elevado aos céus, esse mesmo foi derramado sobre a igreja. Esse mesmo que você recebeu no seu batismo, quando você foi batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse mesmo batismo que o sacerdote, ao ungir a sua fronte, invocou em silêncio, para que esse Espírito fosse derramado no teu coração, para que a sua fé não desfalecesse, mas sempre fosse aquecida nessa chama que crepita e dá de verdade sentido à vida. Esse Espírito Santo é a alma da igreja. A Igreja Católica sem o Espírito Santo seria uma instituição arcaica, uma instituição morta, uma sociedade de homens que não teriam abertura para o luminoso, para o eterno. A Igreja Católica sem o Espírito Santo, esse ritual da Santa Missa seria cansativo, seria um ritual sem graça, algo que ficou no passado. Mas a liturgia é viva, porque o Espírito Santo atua na divina liturgia. E a palavra de Deus, sem esse Espírito Santo, seria mais um livro que já teria caído no esquecimento. A Eucaristia que nós comungamos não seria corpo de Cristo, simplesmente um pedaço de pão. Não seria o sangue do Senhor, simplesmente poucos ml de vinho. A Igreja Católica sem o Espírito Santo não teria poder nenhum de perdoar pecados, de fazer uma criatura se transformar em filho de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é o grande
condutor da igreja. O Espírito Santo é Ele quem de verdade nos faz permanecer de pé. Uma das coisas que eu acho mais impressionantes no ser humano é esse coração nosso que bate e a gente não percebe, e o Espírito Santo faz ele bater. Vocês estão aí, nem estão sentindo, mas ele está batendo. E é tão engraçado, porque é um batimento involuntário da nossa vontade, não depende da gente. A gente pode levantar a mão, baixar a mão, mas a gente não pode dizer, coração pare agora, continue a bater. Não. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que atua em nós. Esse Espírito Santo que sempre se apresentou como um estranho, se apresentou como uma brisa suave que pairava sobre as águas. Olhem o livro do Gênesis. Esse Espírito Santo que se apresentou como água, que se apresentou como fogo. Esse Espírito Santo que se apresentou, sabe-se lá de que forma, e os apóstolos diziam, como forma de pomba no batismo de Jesus. Eles não sabiam, o que mais parecia era uma pomba. Mas não é uma pomba, não é um animal. Isso é blasfêmia, heresia. Como forma de pomba. Não tinha como descrever. Esse Espírito Santo, meus irmãos, é Ele que dá a vida. E a gente professa isso tão bonito, aí no credo niceno-constantinopolitano, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho, Senhor que dá a vida. Sim. E vejam, quando nós olhamos um cadáver, tantas vezes nós contemplamos aqui na igreja, quando nós contemplamos um cadáver, não existe coisa mais feia no mundo, pelo menos para mim. Se vocês me perguntarem assim, padre, qual é a coisa mais feia do mundo, eu vou dizer, é um cadáver. Porque não tem vida, porque não está ali o Espírito de Deus. E isso, minha gente, é um mistério tão grande da nossa fé. Porque mesmo o corpo estando presente, o Espírito, ao sair daquele corpo volta de verdade ao pó. E só tem vida nesse Espírito que é vida. Vejam que na primeira leitura de hoje, o autor sagrado do livro dos Atos dos Apóstolos nos coloca a situação que aconteceu naquele momento da história. O Espírito Santo que desce sobre os apóstolos. Eles estavam reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo. Veja, não existe uma forma, é sempre a linguagem humana, línguas como que de fogo. Eles não tinham como descrever esse grande desconhecido. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Desceu neles um espírito profético. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Começaram a pregar em outros idiomas. E aqueles povos que estavam todos ali, que viram aqueles homens pregando, diziam, mas espera aí, o que é isso que está acontecendo? Nós estamos escutando eles pregarem nas nossas línguas. Esse Espírito que tudo faz. Esses homens são galileus. Como que nós escutamos eles falarem em nossas línguas? Nós que somos pardos, médios, elamitas, nós que somos habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, da Ásia, do Ponto, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte da Líbia, de Cirene.
os romanos que aqui residem, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos nós escutamos as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Observem que existe aqui um contraponto com um capítulo do livro do Gênesis. Se vocês pegam o capítulo 11 do livro do Gênesis, vocês vão ver um texto conhecido de todo judeu, de todo cristão, que foi até tema, se eu não me engano, de uma novela da Rede Globo, título Torre de Babel. O título é desse Gênesis 11, o enredo eu não sei. E o que aconteceu na Torre de Babel? Uma confusão. Ninguém se entendia, ninguém se compreendia. Ali existia uma desarmonia. Eles, ao construírem uma torre, querendo chegar aos céus sem Deus, Deus diz: não, desçamos e confundamos. E ali eles não se entendem mais. E em Pentecostes vai acontecer o contrário. Ali o Espírito Santo vai fazer com que todos aqueles povos se entendam, se compreendam. Por quê? Porque Deus é harmonia. Porque Deus verdadeiramente, esse Espírito é harmonia. Esse Espírito que é derramado em nossos corações é para que forme em nós uma unidade. É por isso que é muito triste um coração de cristão dividido, um coração amargurado, desesperançado, um coração, alguém que é templo santo do Espírito Santo de Deus, cair em depressão, perder o norte da vida, perder a razão de existir, perder o brilho dos olhos, na esperança, na fé. Meus irmãos, vejam bem, ao rezar, nós estamos formando a igreja de Deus, por moção do Espírito Santo de Deus. Se vocês pegam bem a oração eucarística que nós rezamos sempre, em 2 momentos a igreja invoca o Espírito Santo. O primeiro momento é antes do memorial, onde o padre impõe as mãos sobre as espécies sagradas, vocês se ajoelham e o sacerdote diz: mandai ao Pai o vosso Espírito Santo. E depois que vocês respondeis o mistério da fé, no primeiro ou no segundo parágrafo, depende da oração eucarística que a gente for rezar, o sacerdote vai dizer: para que o Espírito Santo forme um só corpo, ou seja, para que exista harmonia em nós, para que nós estejamos intimamente ligados em comunhão com Deus, para que nós não soframos, para que a gente não perca a esperança, para que a gente não baixe a cabeça em meio às dores e os problemas da vida, fiquemos de pé, e tenhamos consciência que a nossa luta não é nossa sozinha, mas a nossa luta é com Deus. Para que nós, formando esse corpo, nós possamos participar da comunhão dos santos, rezando uns pelos outros, sendo de verdade esposa imaculada do Cordeiro, que é Jesus. Agora, meus queridos irmãos e minhas irmãs, vejam bem, o autor sagrado da segunda leitura de hoje, da missa do dia do Espírito Santo de Pentecostes, São Paulo, a escrever aos Romanos. São Paulo diz uma das frases mais intrigantes do Novo Testamento. Vejam bem o que é que Paulo diz: irmãos, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. Ou seja, tudo espera a Deus,
Tudo necessita de Deus, tudo precisa de Deus. É ilusão, é mentira a vida de quem pensa que pode viver sem Deus. É uma vida ilusória de quem pensa que pode lutar contra Deus. É ilusória a vida de quem pensa que é feliz sem Deus. Por quê, Padre? Porque a nossa própria vida é um mistério. Nós não pedimos para vir ao mundo, não pedimos para ser quem somos, e não sabemos o dia que partiremos. É um mistério. E esse mistério só é desvelado em Deus. E esse mistério só é de verdade descoberto em Deus. Assim como a criação, nós também sofremos se vivermos sem Deus. E não somente eles, não somente ela, a criação, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos mais na esperança. Ora, olha que coisa linda, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos guardando mediante a perseverança. E também essa esperança está em falta no mundo. Quantas pessoas perderam a esperança de viver? Todos os dias, a desesperança como que bate no coração das pessoas. Desistir da família, desistir dos filhos, desistir de uma profissão, de um emprego, desistir de alguém, desistir de servir a Deus e também desistir de si próprios, que é a pior desistência de todas. Você desistir de você. Olha, eu gosto muito de um autor francês. O pai e o filho são escritores. Eu gosto muito do filho. Os dois chamam-se Alexandre Dumas. Eu gosto dos dois. E tenho praticamente todas as obras de língua portuguesa, né, que ele escreveu, que é traduzida. Os Três Mosquiteiros, a Rainha Margot, né, o Conde de Monte Cristo, tudo isso é obra deles. E nessa obra, que também é um filme que eu gosto muito, já assisti umas 300 vezes e não me canso de assistir. Eu considero até o filme um dos filmes mais belos da minha vida. Lá quando o rapaz que é protagonista do filme está preso, ele se encontra com um padre, um monge, e em meio àquilo ali, ele preso justamente, ele diz assim: eu não creio em Deus. Aí o padre olha para ele e diz assim: não tem problema, ele continua crendo em você. É para mim o clímax do filme. Não tem problema, se você não acreditar nele, tudo bem, mas Deus continua acreditando em você. Ou seja, mesmo que a vida seja doída, pesada, dolorosa, mesmo que nós sejamos tentados a perder o sabor da vida, é preciso acreditar que Deus crê em nós e que não desiste da gente facilmente. Você pode até desistir, mas Deus não. Por quê? Porque esse Espírito Santo nos faz
de verdade vencer as dificuldades, os problemas, as tribulações todas. Que o sol no outro dia nasce para todos, para quem tem fé e para quem não tem, para quem tem esperança e também para quem não tem. É preciso, meus irmãos, que nós nos aproximemos desse Espírito Santo de Deus. Se você não tem vontade de rezar, comece a pedir o Espírito Santo de Deus todos os dias. Se você tem alguém do coração muito duro, comece a entregar a Deus e pedir o Espírito Santo de Deus para amolecer aquele coração. Se você é alguém que de verdade facilmente perde as estribeiras da vida, porque tem gente que já amanhece o dia acabou de começar, basta uma coisinha dar errada, o dia todo já não presta, já caiu o mundo na cabeça da pessoa. Não, é preciso de verdade ter uma virtude chamada ranceduble, que em português não existe, em espanhol tem, que é o quê? Que é essa força divina em Deus. É preciso ter essa força e dizer assim: eu sou maior que os meus problemas, eu sou maior que as minhas dificuldades, eu sou maior que as minhas dores. Por que eu sou maior? Porque eu tenho um Deus que é maior do que tudo. Cristão que vive assim vai aos céus. Olha, quando eu digo isso para vocês, primeiro eu estou dizendo para mim, porque muitas vezes vocês podem dizer assim: o padre não tem família, né, filhos, nem esposa, não tem problemas. Vai pensando. Tem dia que a gente pega muito mais problemas do que vocês podem imaginar. E quantas vezes, ali no meu cantinho, eu digo: Senhor, me segura, para que eu não possa sucumbir. Senhor, me dá norte, para que eu possa dar uma palavra acertada. Senhor, me faça de verdade celebrar sempre com amor os teus mistérios sagrados e nunca cansar de te servir. Por quê? Porque o fardo é pesado. Então é preciso de verdade viver em Deus, com essa esperança. E por quê? Porque, minha gente, olha, se tudo que nós passamos na vida nós olharmos como uma oportunidade que Deus está nos dando para nós crescermos na fé, a gente vence. Porque nada acontece nas nossas vidas se Deus não permite. Pode ser algo que te faça doer tanto, te faça de verdade sofrer tanto, que você não consegue entender nunca. Mas se Deus permitiu, ali vai ter algo bom. Pode ser que você não enxergue agora, ou não enxergou no momento, ou durante o tempo todo nunca vai aceitar, mas Deus sabe por quê. E tudo que Deus permite nas nossas vidas é em vista da nossa salvação. Mesmo que esteja doendo, mesmo que nós estejamos sufocados, porque tem dia que o problema nos sufoca, que nos falta até respiração, mas é preciso crer. E olha que eu digo isso para vocês pelos dilemas que, como padre, como pastor, como cura de almas, a gente vive também. Talvez o maior problema da minha vida foi ter perdido a minha irmã e o meu sobrinho, uma com 34, um com 15 anos, que dói ainda hoje.
E os outros problemas, a grande maioria, problemas paroquiais, de igreja, de incompreensões, de dificuldades. Mas, que quantas vezes a gente vê assim um problema nos sufocando, mas Deus é maior. E é isso que vocês precisam todos os dias se convencer. Que Deus nos conhece lá no íntimo. Olha o que Paulo diz, com tanta dignidade. E aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Deus nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Não adianta se revoltar, é esperar, é ter esperança. Não adianta de modo algum se achar alguma coisa, nós não somos nada. E essa nossa vida, ela logo se esvai. Uma coisa me consola como sacerdote, por obra de Deus, sem mérito algum de minha parte, que esse Espírito Santo de Deus é tão atuante nas nossas vidas, desde esse calor que a gente sente de vez em quando, e tem gente que xinga, né? Esse calor é maravilhoso. Já pensou se você tivesse frio e uma pedra de 1 ml lá morto? Então tem coisas na vida que nós precisamos aprender a agradecer a Deus. E Deus nos conduz à plena verdade. Olha o que João nos diz hoje no seu Evangelho. É claro que aqui ele está falando a igreja enquanto instituição, mas também nos fala da igreja espiritual. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Jesus diz: ergo sum, eu sou via, viter, veritas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele diz: quando vier o Espírito da verdade, ele é a verdade. Ou seja, quando vier o meu Espírito, ele vos conduzirá à plena verdade. Ou seja, Deus não nos engana como Satanás faz. Deus não ludibria como Satanás faz. Deus não é de modo algum traiçoeiro. Ele sabe nos conduzir. Só que a condução de Deus é como aquele pai que quer tão bem do filho, porque ele é pai. E muitas vezes Deus vai como que nos dá uns tapas para dizer: você tem que ir por esse caminho e não por esse. A gente não entende, mas Deus está nos educando. Por quê? Porque Ele quer que nós cheguemos ao conhecimento da plena verdade. E quem é a plena verdade? É Ele. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, tantas coisas teríamos ainda para falar do Espírito Santo de Deus. Mas na próxima semana nós iremos com toda a dignidade celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita em nós. Para quê? Para nos levar aos céus. O que eu peço a vocês é que na hora da felicidade agradeça, e na hora da dor recorra a Deus. Não só para o problema ser resolvido, mas recorra a Deus para que a ferida seja curada, fechada, e assim possamos de verdade todos os dias sorrir, tendo consciência de que é Deus o Senhor
que nos conduz. Vamos ficar de pé. Creio em Deus Pai,